Oi, essa é a nossa 9ª aula assíncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 2 do primeiro período de 2020. Hoje eu falarei sobre controle digital. Tudo bem? Então, os tópicos que eu abordarei serão as diferenças entre o controle automático analógico e o controle automático digital. Depois eu mostrarei como são as equações de implementação de controladores automáticos nas suas versões digitais. Trarei um exemplo prático, um estudo de caso. E após os vídeos das demonstrações, eu encerrarei. Quando a gente fala em controle automático, né, nós temos que nos lembrar que lá na época do trabalho de Ziegler-Nichols, lá em 1940 e poucos, tá certo? Na década de 40, os controladores eles eram pneumáticos, eles eram dispositivos pneumáticos. Nos anos 50 e até meados dos anos 60, os controladores eles passaram a ser eletromecânicos. E os controladores ganharam a forma eletrônica no final dos anos 60 e principalmente nos anos 70. Quando a gente fala em controle automático versus controle digital, a gente pode compará-los, por exemplo, quanto ao tempo. O controle automático analógico, ele usa tempo contínuo. Isso aqui é uma diferença que a gente viu lá na disciplina de controle 1, né? Quando a gente tinha variáveis analógicas e variáveis digitais, sistemas que trabalhavam com tempo contínuo eram sistemas analógicos, tá certo? Já o controle automático digital, ele vai trabalhar com um conceito de tempo amostrado. Tempo amostrado. Ou seja, eu vou ter uma frequência de amostragem na aquisição de dados e vou ter uma frequência de atuação também. Porque para que eu feche uma malha, eu preciso que necessariamente eu tenha a parte de medição da variável controlada ou da variável associada à variável controlada, se eu estiver usando soft sensing, e eu vou ter a tomada de decisão a respeito de qual vai ser a ação do controlador, e essa ação vai ocorrer de incrementos em incrementos de tempo. Então, esse tempo de amostragem aqui, a gente normalmente chama de ΔT. Bom, com respeito ao ferramental matemático, existe uma diferença muito importante que diz respeito ao fato de que controladores automáticos analógicos, eles têm a sua teoria de desenvolvimento baseada no uso da ferramenta matemática da transformada de Laplace. Porque na definição da equação da transformada de Laplace, existe nas nossas aplicações de controle o conceito de tempo, né? Porque a transformada da f de t é a integral de 0 a mais infinito de e na menos st f de t dt. Esse tempo é contínuo. Se eu estiver trabalhando com tempo amostrado, eu não posso usar a transformada de Laplace. Então existe, para controle automático digital, o que a gente chama de transformada Z. Transformada Z. Tá. O que é a transformada Z? A transformada Z é o equivalente de transformada de Laplace que usa tempo amostrado. Então, aonde eu tenho tempo na definição da transformada de Laplace, eu vou ter tempo asterisco na transformada Z. A transformada Z trabalha com tempo amostrado. Nós não vamos ver a transformada Z, nós não vamos usar, né,
em geral, esse tipo de estudo é feito em controle avançado, né? Em controle avançado, nós não vamos ver isso. Mas isso não nos impede de implementar sistemas com controle digital. E existe um motivo para a gente poder fazer isso. Bom, se eu vou usar controle automático digital, eu preciso ter um tempo de amostragem, um ΔT, né? Então eu preciso escolher a frequência de amostragem. Essa escolha de frequência de amostragem, ela é feita de acordo com o teorema de Shannon-Nyquist, que a gente viu em controle 1. O que diz o teorema? Diz que a frequência de amostragem de um sinal deve ser pelo menos 2 vezes a maior frequência encontrada nesse sinal. Hoje em dia a gente sabe que se usa valores de frequência bem maior, em torno de 10 vezes pelo menos, tá certo? Mas se eu for tentar reproduzir o sinal, usando técnicas matemáticas, Shannon, Nyquist e outros provaram que era necessário que a frequência de amostragem fosse pelo menos 2 vezes a maior frequência do sinal, né? E aí isso nos remete à questão de como ter conhecimento a respeito disso, né? O que a gente vai ver? Bom, quando eu tenho um sistema, um processo, tá? Esse processo ele pode ter dinâmicas muito rápidas ou muito lentas. Então, das variáveis que nós normalmente trabalhamos em engenharia química, né, qual delas que tem o comportamento mais rápido de todos? Na minha opinião, né, salvo processos especiais que lidem com luz, o mais rápido de todos é vazão. Vazão. E o mais lento de todos, na minha opinião, é temperatura. Por que a variável temperatura tem um comportamento lento? Ela tem um comportamento lento, ela tem uma dinâmica lenta, porque ela é o resultado da transferência de calor. E a transferência de calor não é instantânea, né? Já por sua vez, vazão é muito mais rápido. Então, a gente tem o quê? A gente precisa necessariamente pensar que eu vou ter uma frequência de amostragem crescente se eu for nesse sentido, certo? Bom, a frequência ela é em Hertz, né? Ou seja, segundo na menos 1. Isso implica que, na contramão, o período de amostragem possível, cresce nesse sentido, tá? Então esse aqui é o sentido crescente, tá? Esse aqui é o sentido crescente do período. E aqui é o sentido crescente da frequência. Então, quando aumenta a frequência, diminui o período de amostragem, né? Quando aumenta a frequência, diminui o período de amostragem. Eu aumento a frequência, o número de vezes por segundo, ou seja, o intervalo dos ΔTs diminui. Em termos intermediários, nível estaria mais próximo de temperatura e, por sua vez, pressão estaria mais perto de vazão. Observe que eu não estou falando de concentração. Por quê? Porque concentração, que é uma variável fundamental em engenharia química, o coração da engenharia química é fazer variar a concentração, né? Esse é o coração da engenharia química. Como a gente faz isso? A gente faz isso através de transformações e através de modificações nas variáveis de estado, pressão, temperatura,
né? É assim que a gente faz. Ora, concentração eu não posso colocar aqui porque eu não tenho uma ideia muito, um conceito muito linear a respeito de como é a dinâmica da concentração, porque a dinâmica de concentração depende do processo. Eu tenho processos que têm reações químicas muito rápidas, por exemplo, reações de combustão são muito rápidas, reações catalíticas que são muito rápidas, e eu tenho reações muito lentas, absurdamente lentas. Bioprocessos, por exemplo, têm reações que levam dias para acontecer. Tá certo? Então eu não posso ter esse conceito geral. Tá? Bom, como é que fica a diferença de equacionamento na implementação dos controladores nas suas versões digitais? Bom, o controle P mais I mais D, ele vai ter um nome de forma digital posição quando ele for assim, ó, P índice K, né, igual P índice K mais 1 igual a P índice K mais Kc, que multiplica o erro no instante K, mais ΔT sobre a constante tau I, que multiplica o somatório de igual a 1 até o instante K, de quem? Do erro índice I, mais tau D, vezes a variação do erro sobre a variação do tempo ΔT. Então, quando eu traço um paralelo com a forma da equação do PID no domínio do tempo contínuo, então esse tempo aqui ele é amostrado, né? Então esse aqui é o instante K. Então a partir do instante K, né, nós calculamos o próximo instante, calculamos na realidade o valor da ação, né? Essa aqui é a ação no próximo instante. Ela vai ser função da ação no instante anterior, mais o próximo instante é o instante K mais 1. Né? Então, o instante K é o instante atual e o próximo instante é o instante K mais 1. Tá certo? Bom, Kc é o ganho proporcional. Erro índice K é a diferença entre o valor do set point menos o valor da variável controlada no instante K. ΔT é o período de amostragem. Né? Tau I e tau D são, respectivamente, a constante de tempo integral e a constante de tempo derivativo. Né? Observem que a versão digital ela leva o ΔT nos termos integral e derivativo para acertar as unidades. Né? Para acertar as unidades. Porque se eu tiver, para que haja um somatório aqui, e esse somatório equivale à integral lá, a integral lá é a integral do erro de t dt. Então, para transformar no somatório, eu preciso que o ΔT saia, porque o ΔT ele é constante. Essa é a principal característica do controle digital. Não existe controle digital em que esse período de amostragem varie. ΔT tem que ser constante. ΔT tem que ser constante. Por que ele tem que ser constante? Para eu poder usar essa fórmula. Porque aí ele sai para fora da integral e eu substituo a integral
por um somatório, porque eu estou fazendo o quê? Estou fazendo na forma digital, na forma discreta. Eu estou usando a forma discreta, tá certo? Não discretizada, discreta. Aí o que acontece? Observem, a mesma coisa vale para cá, ou seja, esse aqui é o termo da derivada, então a aproximação da derivada, ela é a variação do erro. O que é a variação do erro? A variação do erro é o erro do instante k menos o erro no instante k menos 1. Tá certo? Essa é a forma posição. A forma posição, ela tem algumas características semelhantes à sua contraparte na versão analógica. Ela, por exemplo, ela apresenta o indup. Ela pode apresentar o indup, que é o efeito aquele de que o controlador satura a sua atuação, porque esse termo aqui, o termo da integral, vai para o infinito, porque o erro ficou permanente, quando eu tenho sistemas que não se aproximam do set point, apesar de estarem sob controle, sobre a atuação do controlador. Tá certo? Se eu tiver erro permanente, pode acontecer que exista um indup. É uma das características do controle que tem termo integral, e na forma posição isso continua acontecendo. Uma outra alternativa para uma implementação digital é o que se chama de forma-velocidade. A forma-velocidade, ela surge da comparação entre a forma-posição no instante k mais 1 e no instante k. Né? Então eu posso ter uma implementação incremental da ação de controle. Tá? Então a gente sabe, né, que se eu tenho uma variação da ação, essa variação da ação vai ser a variação igual à ação no instante k mais 1 menos no instante k. Então vai ser P índice k mais 1 menos P índice k. Bom, se eu substituir as expressões do P índice k mais 1 e do P índice k, as duas, eu vou ter uma equação que vai ser igual a Kc, que multiplica a variação do erro, vai ser o erro de agora menos o erro anterior, mais ΔT sobre tau i do erro vezes o erro índice k, tá certo? Porque a diferença que existe entre o somatório do erro até k mais 1 menos o somatório do erro até índice k é um único erro, o erro entre k mais 1 e k, que é o erro índice k. Mais tal d dividido por ΔT, que foi posto em evidência, vezes o erro índice k, menos duas vezes o erro índice k menos 1, que é o erro anterior ao anterior, mais o erro índice k menos 2. Esses índices aqui, esses coeficientes 1, 2, 1, eles têm a ver com uma fórmula de back differentiation de Newton. Tá certo? É normal quando a gente pega razões incrementais e subtrai o instante de agora, o instante próximo menos o de agora, que apareçam esses coeficientes aqui. Né? Quando a gente tem cálculos de variações. Porque eu tenho a variação do agora menos o anterior, e do anterior menos o anterior ao anterior, que é esse 2 aqui. Por isso que essa equação fica assim. Qual a vantagem da forma-velocidade? A vantagem da forma-velocidade é que ela não tem o indup, porque ela não tem um somatório dentro dela. Então, não apresenta o indup. Tá? Essa é a grande vantagem. Tá? Por que ela não tem o indup? Porque ela não tem o somatório. Um problema é que a forma-velocidade ela é muito lenta. Tá certo?
Então, existe estratégias de se trabalhar com forma-posição até próximo ao set point e depois só ligar a forma-velocidade para que a gente tenha o melhor dos dois mundos. O melhor da forma-posição, porque ela tem uma ação mais rápida, e o melhor da forma-velocidade, que ela não tem o indup. Mas ela tem uma certa lentidão nas suas ações próximas ao set point, quando o valor da variável controlada está próximo ao set point. Bom, para poder mostrar para vocês, eu fiz uma montagem aqui na minha residência, tá certo? E essa montagem vai ser o exemplo prático, o estudo de caso do aquecimento em batelada de água. Então, esse aqui é um vidro de Nescafé, tá certo? E a ideia é usar um ebulidor, tá aqui o ebulidor, ó. Esse aqui é um ebulidor, tá? Um ebulidor. O que é um ebulidor? Um ebulidor é um rabo quente, né? É um resistor que vai aquecer água, tá certo? E aqui a gente tem a parte elétrica, aqui a gente tem o relé, né? O relé vai ligar e desligar a carga resistiva, puramente resistiva, né? E eu vou explicar melhor depois, e a ideia é implementar o controlador no Arduino, né? Como sensor de temperatura, eu tenho um NTC, um termistor do tipo NTC, tá? Então, para poder fazer essa montagem, e para poder ela poder se transformar em funcional, eu precisei ter um termômetro. Quis a sorte que eu tivesse o termômetro, tá certo? Presente de um grande amigo. E esse termômetro aqui, termômetro digital, para eu poder calibrar o NTC em temperatura. Tá certo? Para poder calibrar o NTC em temperatura, senão eu não teria como fazer essa implementação aqui na minha residência. Tá certo? Para mostrar para vocês como que se implementa o controle digital, né? Bem, então o que acontece? Vamos começar a respeito da questão de como implementar com um relé que só dá a função liga-desliga. Então o relé, né, ele é só on, off, certo? É só liga-desliga. Como que eu posso ter uma ação usando PWM? Usando PWM. Ou seja, PWM a gente viu lá em controle 1, é Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. Então, eu escolhi um determinado intervalo de tempo, tá certo? E aí eu tinha aqui a posição desligado, 0 de potência do ebulidor, e on, né? E eu usei aqui um período, né? um delta ligado ou desligado, né? Delta on mais off, né? De no máximo 10 segundos. 10 segundos. Então, por exemplo, se eu quiser dissipar durante 10 segundos 50% da potência do ebulidor, eu deixo ele 5 segundos ligado e 5 segundos desligado. Porque eu consigo modular no tempo. As pessoas têm encontrado meus vídeos na internet, no YouTube, e não têm entendido como eu posso fazer essa implementação. É só usar PWM. É bem simples. Tá certo? Não é complicado. É só eu regular o tempo. A soma dos tempos tem que ser sempre a mesma. O tempo ligado e o tempo desligado. Então, quando o algoritmo de controle digital me dá uma ação, essa ação vai ter que ser um número entre 0 e 1, ou 0 e 100%. Tá certo? E se a ação, por exemplo, for 37%, vamos imaginar, se o algoritmo me diz lá, se a equação do PID posição ou do PID velocidade me diz que é 37%. Bom, para esse exemplo que eu estou dando, ele vai ficar 3,7 segundos ligado, 3,7 segundos ligado, e vai passar os outros 6,3 segundos desligado. É assim que funciona. Bom, a ligação, então. Aqui vocês estão vendo que eu tenho o fio, né, o cabo, onde
de extensão que eu cortei ele aqui. E eu tenho aqui um condutor e outro condutor. Um dos dois condutores eu abri. E aí, liguei no relé. O relé, como é que é o relé? O relé ele tem dois lados. Um dos lados ele tem 3 posições. Ele tem o que a gente chama de comum, ele tem o normalmente aberto, NO, e o NC, normalmente fechado em inglês. Normalmente open, normalmente closed. O que é normalmente aberto? Normalmente aberto quer dizer que sem sinal ele vai ficar aberto. Como eu não quero queimar o ebulidor, essa vai ser a posição que eu vou usar. Então eu vou conectar o fio que eu cortei. Um fio vai, uma ponta que eu cortei, que eu abri, vai no comum, e a outra vai no normalmente aberto, porque sem sinal ele vai ficar na posição normalmente aberto, e eu posso ligar na tomada, não tem problema nenhum. Se eu ligasse no outro, ele ficaria na posição normalmente fechada, e ele estaria energizando o ebulidor, ia queimar, porque eu não estaria dentro da água, né? Bom, do outro lado, esse aqui é o lado de alta, né? O lado de baixa potência, o que a gente tem? A gente tem o positivo, a gente tem o ground e a gente tem sinal. Então não tem muito mistério, do lado de cá não tem muito mistério. Eu vou ligar o positivo nos 5 volts, eu só tenho que tomar cuidado que eu preciso de um relé que seja 5 volts e eu tenho que ligar em 5 volts. Existe relé 5 volts, existe relé 12 volts, existe relé 20 volts. Tá? Aqui eu estou trabalhando com relé 5 volts do lado de baixo. O ground é o negativo, que eu vou ligar na placa microcontroladora, e o sinal vai vir um sinal digital que eu vou mandar ligar ou desligar. Não tem mistério nenhum. Tá certo? Então observem, dá para ver aqui, ó, esse fio laranja, ele sai dos 5 volts, ó. Tá certo? O fio verde, ele está vindo aqui do 7, ó. Tá? E o preto está vindo lá de um ground. Aqui vem de um ground. Tá certo? Então aqui é um ground. Aqui é o pino 7 digital, tá? E aqui é o 5 volts, tá certo? Bom, isso é tudo com respeito ao relé. Com respeito ao NTC, eu tenho a ligação do NTC e a parte do NTC está ligada aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, tá? Então, eu explico isso aqui num vídeo que eu gravei para vocês sobre a montagem. Então, não vou explicar agora aqui, porque senão eu vou estar explicando 2 vezes. Tá? Essa foto aqui deixa mais clara a situação de que eu tenho aqui, ó, essa aqui é a linha dos 5 volts. Ó. Aqui eu tenho 5 volts, tá certo? Aqui eu tenho a linha do ground, ligado no ground. E que eu tenho aqui, ó, aqui a aquisição do sinal do NTC, da queda de tensão, na porta analógica 0. Então, o meu NTC, como é que ele funciona? Ele é um termistor com um coeficiente de temperatura negativo, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, a resistência cai. Né? Essa resistência caindo, a queda de tensão no resistor cai. Então, eu posso medir essa queda de tensão, eu posso medir o complemento dela para os 5 volts. Vai depender como eu montar, tá certo? Então, isso é um segredinho muito bem guardado para quem faz montagem experimental com esse tipo de equipamento, tá? Porque eu vou ter dois segmentos. Eu vou fazer o circuito elétrico do NTC para explicar isso melhor, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem o positivo, o mais 5 volts, tá certo? Esse mais 5 volts, eu faço o quê? Eu coloco um resistor, e aí eu coloco um segundo resistor. E aqui eu vou ter, né, o ground. Né? Desse ponto comum aqui, eu tiro o fio azul e levo até a porta A0 do Arduino, né? A porta analógica, que vai me dar valores só entre 0 e 1023.
tá certo? Então, o que acontece? Eu posso colocar o NTC aqui ou aqui, né? Bom, agora eu não lembro em qual posição ficou no circuito, tá? Mas ficou de forma que eu medi o complemento, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um resistor variável, o símbolo do resistor variável, eu coloco uma flecha. Esse outro resistor aqui, e eu explico no vídeo, ele está aqui com o intuito de limitar a corrente a no máximo 40 mA. Esse resistor é um resistor de 10 kΩ nominal. Tá certo? Então aqui eu tenho o NTC e aqui eu tenho o resistor de 10 kΩ. Então, o que eu vou ler? Eu vou ler uma tensão expressa em números de 0 a 1023. Por quê? Porque a porta do Arduino tem uma resolução de 10 bits. Então, como eu estou usando o Arduino Uno, né, Arduino Uno, com 10 bits de resolução, eu vou ter de 0 a 1023. Ora, eu preciso calibrar esse sistema. Preciso calibrar. Então, depois que eu montei o mesmo sistema que eu vou usar, o mesmo relé, o mesmo NTC, os mesmos fios, não posso trocar nada depois que eu calibrar para poder usar, senão eu vou ter que recalibrar. O que eu fiz? Eu fiz o processo de calibração em temperatura. Eu fiz a temperatura variar de forma conhecida, né, e medi qual era a leitura na porta analógica para aquela queda de tensão. Na prática, eu não sabia qual era a queda de tensão. Tá certo? Então, partindo do pressuposto que a placa Arduino seja fornecedora de 5 volts constantes. Não adianta a placa ficar variando os 5 volts. Tá certo? Bom, aqui estão os resultados de calibração. Né? A primeira calibração que eu fiz, né, eu comecei da temperatura ambiente do dia e fui acrescentando água quente dentro do vidro de Nescafé. E aí, até o equilíbrio, eu media a temperatura e eu tinha um programa rodando no Arduino que fazia 1000 leituras e tirava a média. Então, esses valores de leitura aqui são os valores da porta A0 para todos os casos. Tá? Então, eu começo assim. Por quê? Porque era mais fácil ir acrescentando água quente. Tá? Podia ter feito ao contrário, mas eu fiz assim. E aí eu tive 1, 2, 3, 4, 5 pontos, então aqui as médias de 1000 valores. Quando eu fui traçar a reta de calibração, obtive um R quadrático de 0,96. Existe uma forte correlação entre a leitura e a temperatura, aqui é a temperatura em graus Celsius, tá certo? E aqui o valor da leitura no eixo do X. Mas eu não fiquei contente, eu repeti. E eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse repetir, pessoal, observem que aqui o vidro já estava quente. Eu tirei a água quente, mas o vidro continuou quente. Então a primeira leitura com água já não foi da mesma temperatura anterior. Bom, tudo bem. Aí eu fiz a minha curva. Aqui eu consegui, a água da térmica já estava mais fria, eu acredito. Eu não consegui chegar numa temperatura tão alta. E obtive uma outra curva com um R melhor, R quadrático melhor. Tá certo? Mas eu queria, meu intuito era usar um set point de 70 graus, então eu precisava ultrapassar a temperatura de 70 graus para ter garantia que eu estava calibrando na temperatura que eu ia ler. Então eu fiz um terceiro experimento. Tá certo? Terceiro experimento. Não consegui alcançar a temperatura de 70 graus nesse experimento. Tá certo? Mas, por sua vez, obtive um R quadrático bem melhor, de 0,9851. Observem que quando vocês trabalham no laboratório, vocês estão muito acostumados a conseguirem R quadráticos de 0,999 alguma coisa. Bom, no mundo real, pessoal, vai ser difícil conseguir R quadráticos de 0,9999. Tá certo? Então, esse R quadrático, nas condições de trabalho aqui, que eu não estou no laboratório, tá certo? De 0,9851 é um R quadrático muito bom. Tá? Muito bom mesmo. Então, essa equação, ela me dá y em temperatura em graus Celsius igual 0,1149 vezes a leitura x menos 33,626. Vai ser essa equação aqui que eu vou botar lá no Arduino.
para poder fazer a leitura da queda de tensão e transformar em temperatura e fazer um controlador de temperatura do aquecimento da água. Tá certo? Bom, esse aqui seria um procedimento experimental que vocês fariam se a gente estivesse no laboratório. Tá? Bom, isso nos remete à questão do software. Né? Então, eu vou mostrar um código para o controlador somente proporcional na forma posição. Tá? Por que somente proporcional? Por causa do tempo da explicação, porque como eu estou fazendo tudo, eu pretendo revisitar esse exemplo. Tá certo? No final, no encerramento, eu vou dizer por que eu vou revisitar. Então vamos lá. Eu defino como um float a variável soma, que é usada para calcular a temperatura média. Kc igual a 10, eu arbitrei, eu não sintonizei esse controlador. Temperatura de set point igual a 50, né? Aqui estava 50, mas na realidade observe que aqui tem uma incongruência. Ó. Temperatura de set point que vai valer 70, tá? Então não pensem muito nesse 50, porque eu redefino ela lá dentro. Ó. Tem de set point igual a 70. Que eu pensei em fazer em 50, depois mudei para 70. Bias, quem é o bias? O bias é o valor da ação no estado estacionário. Então eu estou partindo do pressuposto que para manter os 70 graus eu preciso de 10% do tempo do ebulidor ligado. Isso é certo? Isso é falso? Eu não sei, porque eu não modelei esse sistema. Lembram que eu falei que eu precisava que uma aluna modelasse esse sistema? De posse daquele simulador eu tenho como saber se esse bias é suficiente ou não, desde que ela use a potência do ebulidor que eu estou usando. Né? Bom, aí o que acontece? Tempo on 0 é o tempo que o relé fica ligado. Tempo off 0 é o tempo que o relé fica desligado. Ação, que vai ser a variável de ação. Erro, que é a diferença entre a temperatura do set point e a temperatura. Tempo em segundos. Tempo S é tempo em segundos. Número de leituras igual a 1000. A média igual a 0, a inicialização. Temperatura igual a 0. E um long int. Tempo. Esse tempo, sem o S, ele está em milissegundos. E o tempo S, ele está em segundos no código. Tá? Bom, aqui na seção do Void Setup, onde eu configuro os meus pinos, eu estou usando uma comunicação serial para poder ver os resultados, a 9.600 bounds, 9.600 bits por segundo. E o pino 7, o famoso pino 7 que está ligado ao relé, ele está configurado como um pino de saída. Certo? Então, temperatura de set point, aí começa o loop. Esse loop vai rodar eternamente. O setup só roda uma vez. O loop, enquanto o Arduino estiver energizado ou eu não tocar no botão de reset, ele vai ficar rodando o loop. Então, temperatura de set point igual a 70. I igual a 1, soma igual a 0. Enquanto o número I, que é o índice de um contador, for menor do que leituras mais 1, por que mais 1? Porque eu preciso de 1000 leituras, ele começa em 1, vai até 1000. Né? Então, enquanto ele for menor do que 1001, 1000 é menor do que 1001, ele vai fazer o quê? Ele vai ler a variável int sensor value, né? Sensor value é o valor do sensor. Né? Ele vai ler a porta A0, onde está ligado o NTC. Ele vai demorar 2 milissegundos para continuar o código. Para quê? Para que haja uma estabilização elétrica do sistema. Soma passa a ser soma, mais float. Isso aqui é o casting da variável. Tá? Eu estou transformando esse valor, sensor value é um inteiro. Ele é um inteiro. Eu tenho que transformar ele num float para poder somar com o float. Soma é float. Somei 1000 vezes. Média é, de novo, um casting para transformar de inteiro em float. Soma por leituras. As leituras são as 1000 leituras. Tirei a média. A temperatura vai ser o float de 0,1149 vezes o valor da média, menos 33,626. Essa aqui é a equação de calibração do NTC. Então, até aqui eu só fiz a parte da temperatura. Bom, próximo passo é calcular o erro, né? O desvio. Quem é o desvio? É o valor do set point, 70, menos o valor da temperatura que foi lida. Tá certo? Bom, a ação vai ser o bias mais Kc vezes o erro. Kc é o valor lá que eu arbitrei 10. Erro foi
Agora vamos pensar, será que o sistema está bem configurado no que diz respeito à ação e o efeito dela para o sistema ser direto ou inverso? Vamos imaginar, se a temperatura, por exemplo, da água está a 22 e o set point é 70, o erro vai dar positivo. Então eu quero que a ação seja positiva porque eu preciso ligar o ebulidor. Então tem que dar positivo, então aqui tem que ser mais. Essa verificação eu sempre tenho que fazer, tá certo? No mundo prático eu preciso fazer, tá? Eu tenho que saber se as variáveis são diretamente relacionadas ou inversamente relacionadas. A variável atuação e a variável manipulada, né? Atuação, e a variável controlada, tá certo? Bom, aqui eu tenho um ente importante, tá certo? Esse ente aqui é o meu filtro saturador. Filtro saturador. A ação não pode ser negativa, então se a ação for menor que zero, a ação é igual a zero. Né? Ou seja, eu não consigo, eu não tenho como resfriar o sistema, porque o ebulidor, o máximo que ele pode fazer é desligar. Tá? Se a ação for maior do que 1, ou seja, eu não posso passar do tempo mais do que 100% do tempo ligado ao ebulidor. A ação é igual a 1. Então esse aqui é um filtro saturador. Tá? No Scilab, o símbolo do filtro saturador é um bloco assim. Tá certo? É um bloco assim. Tá? No XCOS do Scilab. Tá? Ele tem lá um bloco saturador. Né? Você já deve estar imaginando por que eu estou falando isso. Né? Bom, aí o que acontece? Tempo on igual a 10 vezes ação. Então 10 é o tempo máximo. O tempo off vai ser 10, que é o meu tempo ligado ou desligado, menos o tempo on. Então isso eu garanto que eu vou ter um período de tempo que o ebulidor vai ficar ligado e outro que vai ficar desligado. Bom. Aí aqui a gente está passando esse tempo para milissegundos. Né? Então tempo on e tempo off, né? Tom e T-off em milissegundos. Tá? E aí vem a parte de atuação no relé. Escreva valor 0 no relé, né? E fique ligado. Escreva alto e fique desligado. Opa, tá errado, professor. Tá errado. Não, não tá errado. Existe alguns relés que eles vêm invertidos. As pessoas montam e não se dão conta que não está funcionando. Elas acham que o código é o software delas que está errado. Na realidade, os relés eles vêm invertidos. Esses relés são chineses. Então, muitas vezes, eles vêm invertidos. Ou seja, tu manda um sinal baixo para ele e ele liga. Tu manda um sinal alto para ele e ele desliga. Então, a pessoa tem que ficar bem ligada nisso. Esse meu relé estava invertido. Tá? Então, isso aqui tem que tomar cuidado. Tá? Tem que tomar cuidado. Quem não vê todo o vídeo vai ter problemas quando só olhar o código. Tá certo? Isso aqui é uma coisa... Deixa eu botar uma caveira aqui. Tá? Isso aqui é uma coisa perigosa. Tá? O relé invertido. Tá? Bom, tempo igual a milis, leio o tempo, guardo o tempo em segundos. Para quê? Para poder graficar, poder registrar. E aí eu venho para a seção final aqui, onde eu tenho as colunas, tá certo? Tempo em segundos, temperatura, desvio, erro, valor do KC, valor da ação, valor do tempo ligado, valor do tempo desligado. Ou seja, eu vou acompanhar no monitor serial do computador, porque o computador fica conectado no Arduino, simplesmente recebendo os dados adquiridos para eu poder fazer os gráficos e poder fazer toda a parte depois de acompanhamento do controlador que foi desenvolvido. Né? Bom, agora eu vou colocar para vocês a demonstração da montagem em vídeo, com a explicação e depois com ela ligando e desligando. Tá? A parte ligando e desligando não tem áudio para vocês poderem escutar o relé funcionando. Tá? Então essa aqui é a montagem do aquecimento em batelada de água, tá certo? Tá aqui o vaso de água, com um nível aqui de 500 ml, tá? Vai ser usado um ebulidor,
tá? O ebulidor, ele tem nominal potência de 1000 watts, tá? E ele é o atuador. O sensor, né? É esse sensor encapsulado aqui, que é um NTC. Então ele é um termistor do tipo NTC. E aí, ó, tá aqui as duas conexões do termistor, né? Esse fio cinza e esse fio preto. O fio cinza vem no ponto comum aqui, ó, tá? E o fio azul, esse cabinho azul aqui, vem até a placa Arduino, né? Até o A0. Então eu estou fazendo aqui, ó. Estou fazendo aqui, ó. Aqui, ó. A0, tá? Então a leitura analógica, porque o sensor NTC, ele vai, como o nome está dizendo, ele tem um coeficiente negativo de temperatura, então quando a temperatura aumentar, a resistência cai. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo de como eu monto ele com esse resistor, porque eu preciso, além do resistor variável, eu preciso ter esse resistor aqui. É um resistor de código de cor marrom, preto, laranja, ó. Marrom, preto, laranja. Marrom, preto, laranja é nominal 10K, 10 kΩ, tá? Eu medi com o multímetro a resistência desse resistor e o multímetro deu 9,76, dentro da margem de precisão associada com a quarta cor ali, que é ouro, tá certo? E aí o que acontece? Esse resistor aqui, ó, ele é um resistor que vai regular a corrente para evitar que a corrente seja um valor muito alto, esse resistor fixo. Quando o resistor variável, que é o resistor do NTC, associado com a função do NTC, que vai dentro d'água aqui, ó, coloquei dentro d'água, tá? O resistor variável, NTC, ele é a função da temperatura. Então a resistência vai cair com a temperatura. Quando o aumento da temperatura for muito grande e essa resistência fosse muito baixa, o que podia acontecer? Podia acontecer que circulasse uma corrente muito alta no circuito. E eu tenho um limite para isso. Então esse resistor tem como função garantir que a corrente total que passe na aquisição de dados não seja muito alta. Tá certo? Então eu estou aplicando 5 volts. 5 volts. Né? Então imaginem que por acaso eu usasse só o NTC e a resistência caísse em torno de 1 ohm, por exemplo. Eu teria um problema seríssimo, tá? Porque eu teria 5 amperes, o que é uma estupidez. Né? Eu não posso ter por pino sensor analógico mais do que 40 miliamperes. Então eu preciso usar um resistor de 10 kΩ. Passo a ter 3 pontos. Depois eu desenho o circuito, né? E mostro como que é feito esse circuito. Observem, aqui eu tenho, né, a trilha do positivo e a trilha do ground, tá certo? O marrom, que é o segundo cabo esse marrom aqui, ó, esse marrom aqui, tá ligado no resistor. Então qualquer corrente excedente vai ser drenada pelo ground. Então aqui eu fecho o circuito no ground. E aqui, ó, eu tenho no positivo, ó, esse fio laranja aqui é o fio que vem dos 5 volts do Arduino. Cadê os 5 volts do Arduino? Tá aqui, ó, 5 volts do Arduino. 5, tá ali, ó, 5 volts do Arduino. Esse fio laranja. Esse fio laranja, né, ele tá alimentando o circuito. Então, ó, o resistor tá aqui, ó, o resistor do NTC. Esse cabo preto tá ligado no mais 5 volts. Vai no NTC, volta do NTC, passa para o ponto comum, tá certo? E aí eu tiro esse cabo azul, ó. Esse cabo azul é o cabo de leitura que vai para o analógico, ó. Que vai para o A0 ali para fazer a leitura analógica, tá? Então, o que acontece? O algoritmo de controle digital vai rodar dentro do Arduino. Então, eu vou mostrar o código em Arduino depois. E aqui, ó, quando eu coloco o ebulidor, né? Quando eu coloco o ebulidor, precisa uma certa... Eu tô aqui, eu sou destro, né? Então entrou, né? E aí eu tô fazendo com a mão direita, né?
Pronto, entrou. O ebulidor, ele precisa ser ligado e desligado. Então, a atuação de ligar e desligar o ebulidor está associada a esse relé aqui, eletromagnético, tá certo? Esse relé aqui, tá? E esse relé, ele é comandado por uma porta digital do Arduino. Tá aqui, ó. A porta digital do Arduino que eu coloquei na porta 7, ó. Tá aqui, ó, 7. Tá certo? Então a montagem é essa, né? O objetivo vai ser aquecer o tanque aqui, tá? Que tem 500 ml de água, usando esse ebulidor e manter essa temperatura constante de forma automática, tá certo? A priori é isso, tá? Depois eu penso em outros modos possíveis de operação, tá? Mas a priori eu vou operar ele regulatório. Bom, indo para o encerramento então, o que a gente viu? A gente viu controle digital, né? A gente falou a respeito das implementações. Tá? A forma posição, que apresenta o indup, pode apresentar o indup, e a forma velocidade, que não apresenta. E aí eu comecei a mostrar para vocês as implementações na montagem que eu fiz aqui na minha residência. Então, agora, eu vou começar a juntar. Eu tenho como fazer a parte de identificação de dinâmica e de sintonia usando o controle digital. Tá certo? Porque eu não ia fazer essa montagem aqui se eu não fosse fazer sintonia. Então, hoje, o objetivo da aula de hoje foi falar sobre controle digital e apresentar a montagem para que vocês entendam a montagem, vocês tenham uma ideia da montagem, como ela é. Tá certo? Então, agora, por quê? Porque a gente teve que fazer, eu tive que fazer a calibração em temperatura, né? Tive que montar tudo para poder funcionar, fazer os experimentos, fazer o programa, rodar o experimento. E agora, para eu conseguir, será que eu consegui controlar? Acho que eu consegui, né? Mas eu preciso fazer alguma forma de identificação de dinâmica. E a gente tem procedimentos de identificação de dinâmica que a gente viu nas aulas anteriores. E além disso, eu preciso fazer a sintonia, ou assintonias, e preciso testar a partir da determinação dos índices de desempenho. Então, se vocês forem no blog e olharem lá uma aba que tem todos os vídeos, vocês vão ver vários trabalhos de colegas que fizeram isso que eu estou fazendo. Fizeram lá no laboratório. A mesma coisa que eu estou fazendo. Eles pegaram uma montagem, fizeram calibração, depois eles fizeram uma identificação de dinâmica, depois eles fizeram a sintonia, e aí testaram e mediram o índice de desempenho. Tá certo? Então, por hoje era isso. Agradeço a atenção de quem me acompanhou até aqui. Tá? Muito obrigado e fiquem bem.